E o deputado federal Marco Feliciano celebrou as manifestações que aconteceram nesse final de semana dos bolsonaristas, manifestações dos patriotas ou patriotários, como queiram. Ele resumiu na seguinte frase: os patriotas começaram a despertar, porque ele achava que estava dormindo, né? Que estão dormindo ou que está morrendo. Vamos ver essa fala do deputado federal Marco Feliciano, que é do PL. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil que nos assiste através dos meios de comunicação da Câmara dos Deputados, eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para dar uma notícia muito alegre, pelo menos por um momento no nosso país. Domingo, a Paulista ficou verde e amarela novamente. Os patriotas começaram a despertar. Com uma convocação feita com apenas 3 dias pelo grande pastor Silas Malafaia, e assim seguido por aqueles que têm bastante mídia social, conseguimos colocar ali na Paulista, senhor presidente, quase 100 mil pessoas. Houve uma mídia chinfrinha aqui do Brasil que falou em 1000 pessoas. Só que o drone que filmou a filmagem aérea mostrou que tínhamos pelo menos 4 quarteirões da Avenida Paulista tomada, 2 hectares. Se colocarmos aí pelo número de pessoas, de 75 a 80 mil pessoas em 3 dias apenas de convocação, deputado Eli. Em 3 dias de convocação, a Paulista ficou verde e amarela com patriotas, com pais, mães, crianças, sem nenhum tipo de abuso, sem nenhum tipo de depredação, ou seja, os patriotas de verdade. Tudo isso em memória de Clériston. A memória de Clériston foi honrada. Clériston, um preso político, morto nas mãos do Estado. Um Estado que lhe negou a soltura depois de mais de 30 pedidos. E parece que na mesma sequência vem outros. Hoje pela manhã, o jornal Metrópolis já publicou que o coronel Naime mais uma vez passou mal dentro da Papuda. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta vez. Essas pessoas precisam de um julgamento urgente. O Estado não pode fazer o que tem que ser feito, ou o que está sendo feito. O ministro Alexandre de Moraes, por quem tenho profundo respeito, deveria acelerar, assim, no máximo possível, para que pelo menos essas pessoas que têm comorbidade tenham seus processos julgados o mais rápido possível. Porque se isso não acontecer, será que o Estado terá mais sangue nas suas mãos? E nós não queremos isso mais. Nós não queremos injustiça no nosso país. Não há ato terrorista no dia 8 de janeiro. Terroristas são aqueles, Hamas, por exemplo, que demonstraram quão sanguinários são. Eles sim demonstraram com toda a sua truculência, violentando as pessoas, estuprando mulheres. Assistimos vídeos tão horríveis, onde as pessoas simplesmente... Uma mulher que foi estuprada teve o seu útero arrancado pelas mãos de um estuprador. Esses sim são os verdadeiros terroristas. Essas pessoas que estiveram em 8 de janeiro, salvo, é claro, meia dúzia de malucos, meia dúzia de delinquentes que depedraram, e esses sim precisam ser punidos, o restante. Senhor presidente, foram apenas brasileiros que estavam com o coração nas mãos, sabendo o que estava acontecendo no nosso país. Eles queriam apenas expressar a sua verdade, a sua vontade, a vontade que está catalogada na nossa Constituição Federal, que a manifestação pacífica pode ser feita em qualquer lugar do nosso país. Nós precisamos acordar. A nossa liberdade não tem preço. 11 homens usando toga, 11 homens e mulheres, não podem determinar o futuro de uma nação. Eles não têm voto para isso. Cada um deve ficar dentro do seu próprio quadrado. Nós, como deputados, o Senado, que agora, semana passada, sofreu um revés após votarem aquela PEC, ouviram da boca dos magistrados palavras que eu não tenho nem coragem de repetir aqui, porque diminuem muito o nosso parlamento. Chamar os parlamentares de pigmeus, por exemplo, é muito ruim. Então, que haja de fato algo concreto a acontecer na nossa democracia, para que a democracia seja de fato pungente. O que não pode acontecer é o que está acontecendo. Um poder se sobressair ao outro. Se são harmônicos entre si, que de fato tenham essa harmonia, que sentem os líderes dos 3 poderes para encontrarem um caminho que não seja esse de insegurança jurídica. Nós precisamos, senhor presidente, amar o nosso país e, como patriotas, continuar acreditando em coisas melhores. Deixo aqui mais uma vez, para terminar, meu agradecimento ao pastor Silas Malafaia pela grande liderança que ele mostrou ser, e por todos os patriotas que estiveram na Avenida Paulista cantando o hino nacional e em memória do Clériston. A morte de Clériston não foi em vão. Tá aí, Pedro, mais um
discurso alienatório feito por um bolsonarista, o Marco Feliciano, que acha que o bolsonarismo acordou porque estava dormindo. As autoridades disseram que em torno de 13 mil pessoas foram para a Paulista. Diferentemente daquelas quase 30 mil pessoas que foram no último 7 de setembro do ano passado, no 7 de setembro do ano passado, quando o bolsonarismo estava no seu ápice, no seu auge. E ainda, assim, eu quero saber até quando o bolsonarismo vai se utilizar da forma mais suja possível da morte desse patriota, que pode ser considerada de responsabilidade deles. Afinal de contas, foram eles que incitaram o povo a cometerem crimes, a se tornarem criminosos e a irem presos e estarem pagando por isso hoje. Eu vou pedir para você, pelo menos lembrar para mim, que vão ser 3 temas que eu vou analisar da fala do Marco Feliciano. Pastor também, né? Marco Feliciano tem a sua igreja. Tá bom. Eu vou primeiro agora falar sobre essa questão dos mortos, né? Do que morreu dessa manifestação, mas eu vou também querer falar sobre essa coisa que ele disse, quem é os verdadeiros terroristas. Eu quero falar sobre isso. E quero falar também sobre a harmonia dos 3 poderes. Que maravilhoso ouvir um bolsonarista falar em harmonia entre os 3 poderes. Pelo menos é o primeiro até agora que eu vejo falar sobre isso, né? Enfim, vamos lá. Morte do Clériston, não sei das quantas. Vocês hoje vão para as ruas, ou foram pelo menos nesse último domingo, seja 13, 14, poderia ter sido a mesma quantidade de pessoas que foi no 7 de setembro. Isso não importa. O que importa, de fato, é o que vocês estão reivindicando de verdade. O que vocês estão sentindo de verdade no coração de vocês para estar indo para as ruas fazer passeata. Vocês não estão reivindicando porque o Clériston morreu. Primeiro vamos parar com essa hipocrisia, porque não é isso, viu? Vamos parar com essa hipocrisia, com essa palhaçada. Ou segundo Fernando Collor, com essa pantomima, com essa patuscada. Vamos parar com isso, porque isso aí tá feio, de vocês colocarem a morte de uma pessoa e tornar isso a uma discussão política. Por quê? Vem depois dizer que está a favor dos direitos humanos. Por acaso o Clériston estava sendo maltratado dentro da prisão? Por acaso o Clériston estava sendo espancado dentro da prisão? Estava sofrendo risco de vida dentro da prisão com outros presos? Ele estava sem se alimentar? Ele estava sem tomar banho? Estava sem ter o seu tempo livre lá dentro da prisão? Ou ele estava tendo todas as... recebendo atendimento médico, inclusive. Exato, porque ele era doente. Já estava recebendo atendimento médico mesmo antes de ter esse mal súbito. Então, vocês vêm reivindicar por direitos humanos pelo quê? Ele estava sendo maltratado lá dentro. Porque eu não vi vocês, por exemplo, no ano passado, ir para as ruas reivindicar direitos humanos para os 2.453 mortos dentro da prisão. A maioria morreu por conta de doença. Eu não vi nenhum de vocês fazer isso. Sabe o que é que eu ouvia? Eu ouvia vocês dizer que quem estava preso era vagabundo, que quem não quisesse ir para a prisão que andasse na lei, mesmo a gente sabendo que tem muitas pessoas que são presos sempre foi bandido bom é bandido morto. Pois é, bandido bom é bandido morto. Foi tudo isso que eu ouvi em 2022. Eu não vi vocês irem para as ruas reivindicar pelos outros Cléristons da vida. Eu não vi vocês fazendo isso. Aí vocês vêm com essa hipocrisia, dizer que eu estou reivindicando pelos direitos humanos. E os direitos dos outros? Dos outros, os outros não eram seres humanos, eram animais direitos, que estavam ali engaiolados? Direitos, vírgula. Pois é, engaiolados são animais que nem com os animais a gente faz isso. A gente tem que dar um tratamento bom também para os animais. Eu não vejo vocês reivindicarem nada disso. Primeiro ponto, a hipocrisia de vocês. Segundo ponto, eu disse que era sobre o terrorismo. Verdadeiros terroristas. Pronto, essa palavra aí dita pelo Marco Feliciano, de que viu vídeos, eu não procuro esses vídeos para eu assistir, porque eu não tenho
eu não tenho psicológico para Normalmente, observar. Pedro, as pessoas sabe? normais não gostam de ver esse tipo Exatamente, de eu vídeo. não gosto. Eu simplesmente tenho pavor de ver vídeo. Tem muita gente que diz assim, eu tenho medo de assombração, eu tenho medo do ser humano, eu tenho medo da maldade humana. Isso é o que me causa medo. Inclusive os filmes que eu mais tenho medo são os que têm psicopatas, porque eles podem fazer qualquer coisa. Porque assombração não faz nada não. Assombração joga um sal grosso que resolve. Agora, um bandido só resolve dentro da cadeia, só a justiça poderia resolver, né? Aí você diz verdadeiros terroristas. Infelizmente, para o senhor, pastor, pode procurar o histórico destes verdadeiros terroristas e saber quais as causas que eles apoiam. Porque o senhor disse que estupra a mulher, que mutila as mulheres, arrancando o seio, seja lá fazendo qualquer outra coisa que não preste, mas procura saber qual é a ideologia política dessas pessoas. Procura saber o que é que essas pessoas pensam sobre mulher, o que essas pessoas pensam sobre negros, pensam sobre pobre, sobre minorias que eu digo, a classe LGBT. Procura saber dessas mesmas pessoas. Você diz, realmente são verdadeiros terroristas, mas estão bem casadinhos ali com a ideologia supremacista que vocês fazem questão de apoiar. Estão bem ali casadinhos também com a ideologia de sagrada família, de tradicional família brasileira. Pode procurar, não sou eu quem estou dizendo não. São dados. Dados. A maioria dos psicopatas, eles têm isso na cabeça. Pode procurar. Por último, o que foi? Sobre a harmonia dos três poderes. Harmonia dos três poderes. Que lindo ver o senhor falando sobre isso. E por que vocês foram pra rua reivindicar fora Alexandre de Moraes? Parece que já não se fazem mais. Mas é típico do bolsonarismo, sabe, Pedro. É o discurso diferente da prática. Se a harmonia, se é para ter harmonia entre os três poderes, por que vocês parabenizaram quando o Senado está tentando minar os poderes do STF? Por que vocês não chegaram lá e dizer, ei, Senado, peraí, é pra gente ter harmonia, porque são três poderes. Por que vocês não foram fazer isso? Ô, pastor, que me desculpe, eu estudo com várias pessoas que professam a fé evangélica e jamais vou debater com essas pessoas, tentar tirar essa fé delas, nem jamais vou tentar desvirtuá-los ou dizer que a fé deles é errada, que a fé deles é coisa de gente. Não, jamais vou dizer isso. Mas, infelizmente, seja em qualquer segmento ligado à religião cristã, o cristianismo, existem peças como essa daí, Marco Feliciano, que produziu a cura gay. Marco Feliciano, que discutiu com uma deputada por conta de sobrancelha. Marco Feliciano, que vai para a tribuna só fazer hipocrisia, falar sobre hipocrisia. Então, essa é a cara do bolsonarismo.